Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde para todos nós. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nos abençoe nesses momentos que aqui viveremos de festa, de um verdadeiro ágape espiritual, comemorando os 5 anos desta empreitada, que certamente muitos frutos já tem produzido nos corações. A gente agradece pelas palavras carinhosas, mas não poderíamos também deixar de mencionar uma pessoa, um coração, sem o qual esse trabalho não teria chegado aos seus 5 anos. Não poderíamos nos esquecer de todo o esforço, de todo o sacrifício, nós que temos acompanhado o projeto desde o seu princípio, desde que a sementinha foi lançada no solo da vida, a gente viu quantas lutas, quantas renúncias, quanta dedicação. Então a gente aqui relembra a figura da Priscila, parabenizando-a pelo esforço, pelo trabalho, rogando a Jesus que possa ampará-la e seguir fortalecendo-a para levar adiante a mensagem do Consolador, que alcança tantos corações, trazendo não só o consolo, também a paz, também a esperança e, sobretudo, a inspiração, o esclarecimento, para que os corações possam encontrar os caminhos redentores da vida, os caminhos libertadores em direção ao progresso e à luz. Então, fica aqui o nosso agradecimento à Priscila pelo trabalho e os nossos votos de que muitos anos mais de esferas possamos todos nós ter. Eu acho que para ilustrar esse alcance, esse impacto, me lembro de um fato que se deu recentemente. Eu e a Flávia estávamos lá no interior de Minas Gerais, numa pequena cidade, fazendo um ciclo de palestras. Ao findar a palestra, a gente vai abraçar o pessoal, conversar um pouco. Então, se aproximou de mim um casalzinho muito simpático, um senhorzinho, uma senhorinha, lá nos rincões das Minas Gerais, que disseram então: olha, nós acompanhamos toda semana, viu? O programa, aquele programa Esferas da Vida, adoramos ver a Priscila, que conduz muito bem, ver os convidados. E eu acho que aquele relato que eu até compartilhei com a Pri, eu acho que isso dá uma medida do que é uma proposta como essa. Da divulgação espírita, vencendo certas barreiras, alcançando outros nichos, outras esferas, levando essa mensagem a esses corações que vão ter ali, nesse momento semanal, a oportunidade de refletirem, de conhecerem novas pessoas, de receberem novas ideias. Então, acho que testemunhos como esse fazem valer toda a luta, todo o sacrifício. Como não nos recordarmos também do próprio codificador, que em livros como Viagem Espírita, em 1862, ou nos relatos na Revista Espírita, mencionava esses encontros que por vezes tinha com pessoas as mais singelas, nas viagens que fez, ou pessoas que o buscavam lá mesmo em Paris, e que falavam do quanto aquelas obras haviam sido para elas, para aquelas pessoas, obras salvadoras. Obras que foram um verdadeiro pão do céu, a lhes nutrir de esperança e de força para a caminhada diante das lutas. Kardec então registrava, emocionado, certamente uma lágrima caindo no papel. Esses relatos, esses testemunhos fazem valer cada sacrifício, cada hora de privação de sono, cada suor, cada esforço, cada renúncia, graças a essa mensagem que chega a mais corações. Que seja essa a história, como vem sendo já, do Esferas da Vida, nos anos que estão por vir. E que todos os envolvidos, lembrando aqui o Michelucci também, Jacques e todos os demais, que todos possam ser abençoados nessa empreitada. E para a gente conversar dentro da temática a que nos propusemos, vamos começar pelo princípio, por aquele que nos motiva, por aquele que é a base de tudo que temos buscado desenvolver e aprender, que é o Divino Mestre de todos nós, que já há muitos séculos nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E é bonito pensarmos como as lições de Jesus vão se ampliando com o passar do tempo, à medida que o próprio pensamento humano vai progredindo, libertando-se de algumas amarras de ignorância
ou de incompreensão acerca da lei divina, da própria natureza. Aquela frase de Jesus ganha uma conotação infinitamente mais ampla em nossos tempos modernos, em que temos, por exemplo, a possibilidade de acessarmos a vastidão cósmica por meio de nossos telescópios. O Hubble já para se aposentar, aquele que veio agora substituí-lo, James Webb, já cumprindo o seu papel. Instrumentos como esse, frutos da ciência humana, do empreendimento humano, envolvendo vários e vários espíritos que já passaram pela Terra e deixaram seus contributos, permitiram-nos entender numa nova dimensão o que Jesus queria nos dizer. Antes era a Terra o centro do universo, e as estrelas não passavam de pontinhos fixados na abóbada terrestre, que julgávamos ser fixa, daí o nome firmamento. Mas vieram alguns predecessores, como Galileu e outros, que já nos afirmavam que o universo se expandia muito além, e que não era a Terra o centro do universo. Telescópios como esses nos permitiram ver que galáxias com uma infinidade de estrelas nos cercam no universo sem fim. Galáxias com 400 bilhões de sóis, galáxias que distam de nós milhões de anos-luz, algo que realmente faz a nossa mente perder um pouco da dimensão, sentirmos-nos realmente muito pequeninos ante a magnitude da criação. Então, perante essa fala de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, certamente poderíamos pensar nesses outros orbes que povoam o espaço, que orbitam outras estrelas, que fazem parte de outros sistemas. Certamente, na fala de Jesus, estão também incluídas estas moradas. Mas não existem somente as moradas que podemos ver ou acessar com os instrumentos do nosso corpo, os nossos olhos, ou com os instrumentos que amplificam a nossa capacidade de visão física ou material, como os telescópios. Existem também outras moradas que não são assim palpáveis, que não são abordáveis pelos nossos sentidos, mas que não deixam de estar repletas de vida. Porque vamos aprendendo com a bendita doutrina espírita que a vida resplandece em toda parte. Dizem-nos os espíritos, o nada não existe, nem o vazio. Em tudo, em todo lugar, moradas dos seres, nas mais diversas etapas da infinita jornada de evolução. Então podemos também pensar essas moradas como sendo as moradas espirituais, que circundam ou que estão associadas a cada uma dessas moradas físicas. Quantas esferas espirituais associadas a este planeta? Singelo grão de areia em comparação com outros de seus irmãos na imensidade cósmica. Quantas e quantas moradas, diz-nos Emmanuel, albergando mais de 20 bilhões de espíritos vinculados à evolução neste planeta. Para falarmos só deste grão de areia. Se pensarmos nos outros que fazem parte do sistema solar, ou naqueles que estarão na nossa galáxia vizinha mais próxima, Andrômeda, ou naquelas que distam de nós milhões e milhões de anos-luz, quantas e quantas moradas. Então, a frase de Jesus, que no tempo em que foi pronunciada, talvez tenha sido entendida de maneira tão acanhada por alguns, hoje, com os avanços da ciência e com as vozes dos imortais, nós conseguimos alcançar de maneira muito mais vasta, muito mais ampla, sem a pretensão de esgotarmos o assunto, porque entre nós e a perfeição absoluta há ainda um infinito a percorrer. Então, para a gente ver como o Evangelho, com o passar do tempo, somente se engrandece. E assim também o seu autor, ou o seu arauto. As lições de Jesus não são somente atuais em todo o tempo. São cada vez mais atuais e pertinentes. Porque cada vez mais belas, cada vez entendidas mais profundamente. É isso que o Espiritismo, assim como a própria ciência do mundo,
vai nos permitindo acessar. Mas não se esgotam aí as moradas. Falamos dos orbes, dos planetas, das moradas espirituais associadas a estes orbes. Mas há uma morada mais fundamental ainda, onde, de fato, cada espírito vive. Essa morada atende pelo nome de mente. Diz-nos Emmanuel, tua mente, tua casa intransferível. E em se falando de mente, de pensamento, aí é que as moradas variam mesmo ao infinito. Porque teremos mentes, espíritos, cujas moradas já alcançaram a sublimidade da comunhão com o divino, como mentes e espíritos que projetam-se ainda no lodo simplesmente da matéria, entre sombras de ilusão. É essa a ênfase, ou esse o foco que nós mais gostaríamos de trazer aqui hoje. Pensarmos nessa natureza de moradas do ser, faixas espirituais, de sintonia espiritual, as esferas da vida, que variam ao infinito, mesmo numa plateia como esta, não considerando somente a dos encarnados, mas também a imensa plateia dos desencarnados que aqui comparecem. Teremos aqui as mais diferentes moradias, espíritos habitando as mais diversas faixas. E é sobre isso que nós precisamos meditar detidamente, sobretudo neste tempo tão marcante que vivemos agora enquanto humanidade. Tempos de transição, dizem-nos os espíritos. São chegados os tempos, é uma expressão tão recorrente na codificação. Tempos de quê? Tempos que visam o quê? Dizem-nos eles também, é chegado o tempo do Espírito. O futuro pertence ao Espírito, é o tema que nos reúne aqui hoje. Mas, em verdade, eles nos têm dito que o futuro é agora. É tempo de fazê-lo, é tempo de construí-lo. Porque vivemos o limiar de transição, em que a matéria vai perdendo o seu império, em que a própria ciência humana, com os seus instrumentos, com as suas análises, foi devassando o âmago da matéria e foi percebendo que aquilo que parecia antes tão sólido, tão palpável, escapava aos nossos instrumentos. Como Emmanuel chega a dizer que o materialismo será derrotado pela falta de matéria, porque o que julgávamos ser tão material revela-se como algo tão fugidio ainda. Porque são chegados os tempos de que os seres que aqui temos habitado, aqui temos vivido, evoluído, despertemos-nos de fato para essa era nova do espírito e da realidade espiritual. Por isso vamos nos lembrar de Emmanuel, abrindo uma das obras de André Luiz, como ele costumeiramente fazia, os prefácios dos livros de André Luiz, da série de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual. Quando nós vamos ao livro Obreiros da Vida Eterna, o Emmanuel tem um prefácio muito interessante. Aliás, isso é quase que redundante, porque é difícil, eu não saberia aqui elencar um prefácio de Emmanuel que não traz contributos assim tão especiais e fundamentais para a compreensão da obra como um todo, da finalidade da obra. Mas o título já é em si magnífico, diz ele, Rasgando Véus. Abrindo essa obra, Obreiros da Vida Eterna, rasgando véus. Porque é uma frase que define muito bem a finalidade do espiritismo neste mundo. Rasgar os véus que ensombram a mente humana. Véus de ignorância espiritual. Também os véus da dúvida, os véus do medo, os véus de nossas paixões, de nossa cegueira espiritual, a fim de que contemplemos a vida naquilo que ela é, tão bela, tão esplendorosa, tão misericordiosa,
Porque fundamentalmente, meus amigos e minhas amigas, não precisamos senão daquilo que o cego um dia disse a Jesus: que queres que eu te faça? E ele então responde: Senhor, que eu veja. É isso. E o Espiritismo vem, portanto, nos auxiliar a ver. Como um dia Ananias fez com Saulo, cego, sobrepondo-lhe as mãos, disse: em nome do Senhor, vejas novamente. E é o que o Espiritismo tem feito conosco, com aqueles que se aproximam de sua luz. Em nome do Cristo, as mãos de Jesus pousadas sobre os nossos olhos, tem nos dito o Consolador: veja, meu filho, como a vida é bela, como não estamos sós, como a misericórdia nos cerca a cada passo, como há um planejamento divino a reger cada destino, bem como o entrelaçamento dos destinos. Como o Senhor é mais vivo e mais presente do que nós imaginamos. Esse é o processo de rasgar os véus a que o Espiritismo tem se proposto. Desde aqueles primeiros momentos, lá com Allan Kardec, até os dias de hoje, passando por essa obra especialíssima de Francisco Cândido Xavier, que nos deixou um contributo tão especial e tão valoroso, pela obra de um André Luiz, que nos permite entender os bastidores da vida que nos cerca aqui, agora, nesse momento. Quantos espíritos não estarão aqui conosco? Quantos benfeitores espirituais felizes por verem os seus tutelados a ouvirem falar das questões transcendentes da vida, do espírito, da verdade, do evangelho. Que festa aqui não ocorre, como em cada reunião espírita, como em cada templo religioso, onde se fala do bem, onde se difunde a luz. André nos permitiu enxergar isso, tornou-nos tudo isso palpável, tangível. O Emmanuel a nos explicar o Evangelho, a mensagem imortal da Boa Nova, e outros tantos nomes que aqui poderíamos citar. A arte manifesta pela psicografia do Chico através dos poemas de um Augusto dos Anjos, de um Casimiro Cunha, de uma Maria Dolores, de uma Alta de Souza, de um Olavo Bilac, de tantos, Castro Alves, tantos e tantos. É isso o que o Espiritismo tem feito. Mas Emmanuel, nesse prefácio, descreve nos seguintes termos que o Espiritismo iniciou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte. Atentemos para o quanto ele diz nesta frase. O Espiritismo iniciou e vem dando continuidade neste inapreciável, adjetivo de que Emmanuel se serve, porque não tem como medir o valor do que o Espiritismo oferece a um espírito. Não há como. Não há nada, nenhum valor no mundo que sequer arranhe ou se aproxime do valor da Boa Nova explicada no coração. Do valor da dimensão de consolo e de esperança que encontra um pouso no coração a partir das luzes que o Consolador acende em seus caminhos. Por isso, ele usa o adjetivo inapreciável, trabalho de positivação da continuidade da vida além da morte. O que ele quer dizer com isso? Tornar essa vida além do túmulo indubitável. Não simplesmente crer nela, mas viver como quem tem a certeza dela. A vida antes do berço e a vida depois do túmulo, que são uma e a mesma vida, a do Espírito. Porque temos múltiplas existências, mas vida uma só. Desde o ato da criação até a consumação das eras, nos altiplanos da evolução, uma só vida. O ser na sua trajetória infinda em direção a Deus. É isso que o Espiritismo vem tornar palpável para nós. Porque Kardec já dizia, ele dedica, por exemplo, um capítulo inteiro no livro Céu e Inferno, capítulo 2, para falar do temor da morte.
E em falando disso, ele fala também do materialismo, do apego à matéria, e resumidamente ele vai dizer que quanto mais incerta é essa vida de depois, que ele chama de vida futura, mais a criatura se entrega única e exclusivamente à vida de agora. Quanto mais incerto é o amanhã, depois do túmulo, mais a criatura diz, então é o aqui e o agora. Paulo já havia dito isso na sua primeira carta aos Coríntios, se não há ressurreição dos mortos, então comamos e bebamos, porque morremos amanhã. Porque o resultado natural do horizonte estreito da matéria, que não alcança a realidade do espírito, é entregar-se a ela e aos prazeres que lhe correspondem. Mas para o ser cujos horizontes se ampliam, para o ser em que a vida futura já não é mais dúvida, mas certeza, agora renova-se a sua maneira de se conduzir. Renova-se ou transforma-se a sua escala de valores. O que antes era topo de escala, agora é secundário, circunstancial. O que antes estava relegado a segundo plano, agora é fundamental. Renova-se a nossa reflexão sobre meios e fins. Não vale tudo para gozar. Gozar não é o ápice da vida, a não ser os gozos do espírito, encontrados no clima de serviço, de triunfo sobre si mesmo. Não vale mais agora comprar alguns instantes de satisfação ao preço de séculos de lágrimas e reparação. Vale agora evolução consciente, descobrindo as alegrias do espírito. É isso que Emmanuel está querendo dizer. O espiritismo vem positivando, tornando concreto, palpável, esse universo que nos espera além, no qual já estivemos tantas vezes, mas que aqui, mergulhados na matéria, acabamos por nos esquecer. Embora as tendências, embora as intuições, embora as mensagens da vida, para as quais às vezes nos fazemos surdos. Mas o espiritismo torna isso palpável para nós. E acrescenta ainda Emmanuel, mostrando-nos que esferas múltiplas de atividade espiritual interconectam-se, se misturam nos diversos setores de atuação da vida. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se, é o termo de que ele se serve, nos mais variados setores da existência humana. Mesmo o médico materialista, que acredita estar operando e realizando sozinho, está lá interpenetrado por forças sublimes a lhe inspirarem. Mesmo o cientista que ainda não conseguiu ultrapassar os liames estreitos da matéria, está ali conduzindo por forças ocultas a desbravar a criação divina. Mesmo o jardineiro, o professor, o empresário, o operário, seja quem for, a sua vida é interpenetrada por múltiplas esferas espirituais de atividade, a representarem inspirações, pensamentos, trocados entre encarnados, mas também entre os planos, desencarnados a influenciarem encarnados, encarnados a sintonizarem-se com os desencarnados, produzindo vida, progresso. Quando a sintonia é fina, ou quando a sintonia é das melhores. Porque, infelizmente, também, dada a natureza das mentes ou das moradas num planeta de expiação e provas, nem sempre esses vínculos são edificantes ou dos melhores. Mas estamos trabalhando para que sejam cada vez melhores. É isso que o Espiritismo vai nos explicando. Como foi aqui trazido também na música tema do Esferas da Vida, que se baseia no poema de Augusto dos Anjos, intitulado Espírito, no livro Parnaso de Além Túmulo. Quando ele nos diz que a alma, que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Augusto dos Anjos, quem o conhece, sabe a natureza das suas palavras, o seu jeito muito particular de produzir poesia, desde quando encarnado, mas sublime, porque ele resume nessa estrofe o que é esse jogo de interações
infindas, infinitas, que permeia cada vida, cada jornada que passa por essa terra. Aqui ou além, a alma que é vibração, vida e essência, no transcendentalismo de muitas esferas, de muitas outras mentes, de muitas outras moradas, com as quais ela se conecta. E uma vez que a gente compreende isso, a vida naturalmente ganha uma outra dimensão. Não dá mais para simplesmente seguir caminhando de maneira desatenta ao que pensamos. Porque Emmanuel nos define muito bem numa obra, cujo próprio título já nos diz que pensamento é vida. Sem atenção ao pensamento, não há vida que se renove ou que se aperfeiçoe. Leon Denis, no seu conhecido livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, também nos diria, num capítulo magistral, disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Que sem disciplina do pensamento, sem atenção ao pensamento, não há caráter que se renove, que se engrandeça. Não há vida que atenda ao convite de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida, mas não só vida, vida abundante. Só a vida abundante para aquele que desperta para essa multiplicidade de esferas. E para a natureza das esferas com as quais se conecta. Que interpenetram a sua vida. Porque isso é da alçada do ser. Como no rádio, quem define a sintonia é o indivíduo, também a mente opera de maneira similar, diz-nos Emmanuel, também André Luiz. A vontade é o sintonizador e as esferas são múltiplas. Por isso, mais uma vez, recorrendo ao nosso querido Emmanuel, no livro de nome Abrigo, muito interessante, no capítulo 14, ele tem uma mensagem chamada justamente Esferas. Em que Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que ninguém precisa ausentar-se da Terra para entrar em relação com outras esferas. Como a gente falou, não precisamos sair da Terra aqui para ir para outros orbes ou para outras esferas espirituais para perceber e interagir com essa multiplicidade de esferas da vida. Uma vez que, como dizíamos, a depender de onde projetamos a nossa mente, teremos uma infinidade de esferas ou faixas espirituais. Por isso ele continua dizendo que a diversidade de moradias do ser começa neste mundo mesmo. A diversidade de moradias do ser começa neste mundo mesmo. Porque, acrescenta ele, cada espírito, cada pensamento, cada mente, viverá na onda dos desejos que lhe são próprios. E cada coração palpitará conforme os sentimentos que esposa. Criaturas que aqui estamos, ou mesmo em outros locais, criaturas que partilham o mesmo ambiente, teoricamente submetidas a uma mesma injunção de ambiente exterior, às mesmas circunstâncias, mas analisando mente a mente, veremos muitas moradas diversas. Criaturas que estarão em circunstâncias as mais ásperas, mas habitando altiplanos celestes. E criaturas que estarão, segundo os padrões do mundo, nas condições mais favoráveis, mas que estarão vivendo em verdadeiros infernos interiores. Porque já nos orienta também esse mesmo benfeitor. Vamos compreendendo à luz do Espiritismo que o céu começa em cada um de nós e que o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um perante as leis do Senhor. Por isso, circunstâncias iguais no plano exterior, condições absolutamente diferentes, a depender da morada interior do ser, das esferas às quais ele se conecta, com as quais ele mais frequentemente comunga. Emmanuel traz-nos alguns exemplos para ilustrar. Diz-nos ele que, por exemplo, teremos uma criatura que está ali num palácio, mas que sente-se, portas adentro do coração, num purgatório de desespero. Ao passo que existirão criaturas no mais singelo dos casebres,
guardando em si as alegrias de um paraíso interior. Quem duvidasse disso, bastaria visitar esses rincões do interior do Brasil e conversar com algumas almazinhas que por aí encontramos, que são verdadeiros poços de alegria, de sabedoria, embora a vida áspera e tão dura por fora, temos a sensação de que são criaturas que realmente já encontraram o céu que lhes é possível no atual estágio de sua evolução. Ao passo que às vezes vamos aos grandes centros, as criaturas mais bem aquinhoadas de recursos exteriores, e em alguns minutos de conversa, perceberemos o purgatório em que vive. Os dramas, as angústias, os medos, as aflições. Porque nós não somos definidos por aquilo que nos cerca. Pela ambiência em que estamos, o ser é definido, ou define-se por dentro, na morada que busca. Jesus já havia nos dito isso. Em outras palavras, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E naturalmente, aí também estará a tua vida. Ele segue, Emmanuel, exemplificando a respeito dessa variabilidade de moradas que podemos encontrar. Ele diz assim, que existirão criaturas que adentrarão um inferno interior usando a chave da fortuna, ao passo que outras alcançarão o céu manejando uma enxada. Hoje mesmo falávamos ali, lembrávamos brevemente nos bastidores a figura inolvidável de Jerônimo Mendonça, conhecido merecidamente por gigante deitado. Há uma palestra dele, divulgada pela Rai TV, chamada Alegria de Viver. Vale a pena ver, porque aquele indivíduo, premido, preso àquela maca, com dores atrozes tantas vezes, fala como poucas vezes já se viu sobre a alegria da vida, a gratidão da experiência por ele vivida, mesmo tendo de ser levado por amigos aos centros, na famosa Kombi branca em que se locomovia, para falar das bênçãos do Consolador. Então a gente percebe que uma alma como essa encontrou nas coisas mais singelas da vida, no serviço sobretudo, a chave para o céu. Por isso, quando ele foi ao Chico certa feita, depois de uma luta muito difícil, uma questão física, na hora de despedir-se, ele voltou-se para o Chico e diz, muita paz, Chico. E o Chico respondeu-lhe apenas, corta o Z, muita pá, meu filho. Como a dizer, muito trabalho. Pega a pá do trabalho com Jesus, porque essa é a pá da paz, que nos conduz à paz. É isso que o Emmanuel está nos dizendo. Acrescentando ainda na sua mensagem, que uma vez que compreendemos isso, vamos percebendo que Jesus, em vindo ter conosco, veio nos ajudar, sobretudo, a pensar melhor, para viver melhor, a analisar melhor a que vinculamos o nosso sentir e o nosso pensar, buscando outras esferas, buscando construir a esfera mais elevada, sublimada, onde nos cabe então marchar para Deus. Porque assim ele define, Emmanuel, o Evangelho como um conjunto de ideias que o Senhor trouxe do céu à terra para nos elevar da terra ao céu. E os que acolhem essas ideias, renovando a sua morada mental, a casa dos seus sentimentos, do seu coração, certamente encontrarão caminhos mais libertadores para o porvir. É o que Jesus veio fazer conosco. Ensinar-nos que cada dia, com o Evangelho, seja nas palavras, seja nas mãos, seja nas ideias, seja no coração, é um passo a mais que damos em direção às eminências da vida, às esferas sublimadas que nos esperam mais além, mas que já podem ser experimentadas desde aqui. Porque, como nos disse Emmanuel, ninguém precisa ausentar-se da terra para já sentir-se abrigado nessas novas moradas. O que me faz recordar um dos momentos mais marcantes que eu acho do livro Paulo Estevão, quando pela primeira vez se encontram aquelas duas figuras que marcariam a história do cristianismo, Gesiel e à época ainda Saulo. Na primeira pregação que Saulo vai ouvir na casa do caminho,
mal sabendo ele que ali não encontrava só uma casa física, mas sobretudo uma casa espiritual, de que se serviria mais tarde. Ele fica impressionado com a força e eloquência daquelas palavras de Estevão, mas, julgando ele estar atento aos seus deveres de defender a lei mosaica, aproveita uma circunstância e então se levanta para desmerecer a figura daquele pregador e daquele a quem ele anunciava. Piedosos galileus, diz ele, mas que loucura é essa que vocês se entregam? Quem que vocês estão seguindo? Não era esse indivíduo um simples carpinteiro? Achando que com isso diminuiria em muito a grandeza do Evangelho do Cristo. Estevão, com profunda presença de espírito, diz então: ainda bem que ele fora carpinteiro, porque sendo assim, a humanidade já não estaria mais então sem abrigo. Porque ele, com o seu Evangelho, veio nos ensinar a construir as moradas de luz e de paz, portas adentro do nosso mundo interior. Ele é o sublime carpinteiro e o Evangelho é o material, para que cada um erga a sua edificação sobre bases sólidas, sobre a rocha do Espírito. E quem assim o fizer, não estará mais ao léu, ao sabor das tempestades e das intempéries. Porque evoluímos materialmente no mundo aprendendo a fazer edificações que nos protegessem das intempéries da natureza física. Mas evoluir espiritualmente é aprender a construir edificações internas, espirituais, que nos protejam das intempéries morais da vida. Para que a tempestade do pessimismo, para que o granizo da revolta ou do ódio, para que as sombras que nos cercam não nos alcancem, protegidos que estaremos pelo abrigo da nossa casa mental construída com Jesus, com o divino carpinteiro. Esse é o propósito do Espiritismo, gente. Esse é o propósito da divulgação do Espiritismo nos tempos que correm, aproveitando os recursos que temos. Porque ele, o nosso querido Emmanuel, já previa que assim se daria. E se hoje temos projetos como este, como Esferas da Vida, veiculado numa TV de alcance, não só entre os espíritas, é porque a espiritualidade vem também trabalhando por isso, já prevendo isso. Emmanuel, no seu primeiro livro, por Chico Xavier, intitulado justamente Emmanuel, no capítulo 35, chamado Educação Evangélica, tem um subitem chamado Formação da Mentalidade Cristã, em que ele apresenta ali um dos seus projetos principais, para o qual ele muito contribuiu depois, tanto pela psicografia do Chico, como o Pinga Fogo, que foi um marco nesse quesito. Mas ele diz assim: por enquanto, o nosso trabalho objetiva a formação de uma mentalidade cristã por excelência, mentalidade purificada, livre de preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Ele não fala aqui de rótulos. Mentalidade cristã é mentes que pensem conforme o que Jesus nos legou. Mentes que pensem em termos e em valores do Espírito. Mentes, corações, espíritos que se conduzam conforme os valores universais de que o Evangelho se fez mensageiro. Humildade, amor, perdão, são os pilares da humanidade, da mentalidade de amanhã que está sendo formada. E por isso ele diz mais adiante, falando mais especificamente desse trabalho de divulgação, os jornais educativos, as estações radiofônicas, os centros de estudo, os clubes de pensamento evangélico, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão, do sentimento que o Cristo nos legou, não constitui uma utopia de nossos corações. Lá os andaimes estavam sendo colocados, mas o futuro, meus amigos, pertence ao Espírito e daqueles que trabalharem por ele. Falemos, portanto, do Espírito. Divulguemos as realidades do Espírito. Bendigamos a escola do Espírito, que é o Consolador. Mas, principalmente, vivamos como Espíritos, para que o futuro seja agora. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita luz e muita paz.